Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, lembrando sempre que o objetivo principal não é apenas de ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. O capítulo de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, que diz assim: Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te até Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nise. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saiu Jeú aos servos de seu senhor, e disseram-lhe: Vai tu bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber. Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata a Jorão e a Acasias. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que tinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte: A paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: Assim diz o rei: A paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta.
Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: A paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Também esse chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: Aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Ele respondeu: Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: A traição, Azarias. Aliás, a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no campo de... Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim to retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, feriu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: Feri também a este. E o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zine, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar. Porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram a lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Essa foi a leitura de hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.